por que ele me prepara? Porque a estrutura precisa comportar o milagre. Você não vai botar 1 tonelada em cima de 20 quilos, porque senão quebra. Não quebra? Quebra. Então Fácil. Deus está te escondendo para quebrar o teu orgulho, para quebrar a tua prepotência, para quebrar a tua altivez, para fazer você entender que você é a base de barro, quem brilha é ele, o exaltado tem que ser ele. Então, às vezes, não acessamos alguns lugares porque ainda não chegamos no nível de maturidade da promessa. Deus não vai te colocar num lugar para você se perder ali. Deus prefere fazer você perder coisas do que te perder no meio das coisas. Então, e qual a importância nesse caso da pessoa, Deus está preparando, Deus já tem a promessa ela está ali para essa pessoa, a promessa está pronta, mas a pessoa não. Qual é a importância, por exemplo, da pessoa ela entender que ela não está pronta e não se cobrar por não estar pronta? A cobrança é algo cruel hoje em dia, ainda mais por causa da comparação. A gente se compara muito. Então, construindo um relacionamento com Deus, a gente entende nele que algo ainda precisa mudar para que eu venha a acessar aquilo que ele falou. Porque a gente está sempre muito preocupado com o exterior. Só que a promessa de Deus tem a ver com o que está aqui dentro. Então, por exemplo, eu sou muito impaciente. Meu pavio é muito curto. As coisas me tiram a paciência muito rápido. E Deus tem me testado todo santo dia no trabalho. Nossa. Exatamente isso. Nisso. Porque enquanto eu não amadurecer nisso, eu não entro em Canaã. O povo era incrédulo. 12 espias, a terra, mana, leite e mel, é boa. Josué e Caleb, relatório positivo, e os outros 10 relatórios negativos. Por causa da mentalidade deles de desistência, eles não acessaram aquilo que Deus falou. Desertos são para nós aprendermos de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar no meio do deserto. Então, existe uma situação específica na nossa vida, que é algo que, se alguém perguntar pra você, você sabe exatamente o que é, como eu, que tenho um pavio curto, e aí você vai saber, é exatamente nisso que Deus quer que eu mude. Já percebeu que às vezes alguém te critica em um ponto e a maioria das pessoas é sempre nesse mesmo ponto? É aí que Deus quer te transformar pra fazer você viver esse milagre. Porque quando eu sou impaciente, o meu pavio é curto. Mas talvez, se eu aprender a ser um pouco mais mansa, Deus vai me sentar em mesas que a mansidão é necessária. Nossa. Às vezes, existem pessoas que vão te ferir. E o processo de você aprender a perdoar vai fazer você acessar mesas que exigem perdão. Meu Deus. É isso que Deus quer nos ensinar. Se Deus está te tratando, se Deus está batendo muito numa tecla com você, é provavelmente porque tem ensinamento aí. Não negligencie isso. E é isso que vai se tornar o seu propósito. Eu aprendi a perdoar meu pai. Eu não perdoava meu pai pelas coisas que ele já fez. Uhum. E eu entendi que eu não podia fluir no ministério enquanto eu não liberasse esse perdão. Sim. Porque ele foi vítima dos pecados dele e do que cometeram com ele. E ele foi reproduzindo essa dor. E provavelmente eu iria reproduzir essa dor, seja para o meu marido ou para os meus futuros filhos. Então, o que eu precisei fazer? A mudança começa em mim. Eu decidi perdoar. Porque quando eu decido perdoar, eu estou dizendo que eu não sou, que a dor não é o meu Senhor. Eu não posso servir a minha dor. Mas perdoar me ensina a fazer da minha dor o meu propósito. Você não perdoa, você não libera, você não ama, você não solta, não agarra aquilo. Existem pessoas que têm a dor de estimação. Ai, porque fizeram isso comigo? Ai, porque fizeram aquilo comigo? O apóstolo Paulo escreveu: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão na minha frente, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. As coisas novas de Deus não estão atrás de você, estão na frente. O passado te ensinou, o presente vai fazer você viver e o futuro vai fazer você desfrutar. Mas isso só vai acontecer quando você chegar no auge daquilo que Deus quer te ensinar. Seja perdão, seja reconciliação, seja talvez falando sobre aquilo que você passou para curar outras pessoas. Eu recebo diversos testemunhos de famílias que passam pela mesma situação que eu passei. E eu só consegui fluir no ministério depois que eu liberei o perdão pro meu pai.
Eu liberei o perdão para ele. Eu olhei um dia para Deus e disse: Deus, eu libero ele, eu me libero para viver o teu chamado. Yang, meu ministério sofreu uma drástica mudança quando eu entendi que eu não era serva da minha dor, mas a minha dor podia ser o meu propósito. Deus começou a me levar, começou a me fazer pregar, começou eu ir em trabalhos de jovens, adolescentes que passavam pela mesma coisa do que eu. E aí, eu me lembro da música do Michael. O que eu mais temia me fez vencer. Ah, o que eu mais temia... Conhece. E toda a minha dor me deu poder. Agora eu sei. Agora eu sei. Porque eu passei. Porque eu passei pelo que eu passei. Porque não tem como ser uma Meu voz sem Deus. gerar um testemunho. Meu Deus. Tem gente querendo virar voz sem ter testemunho, sem ter prática, sem ter vivência para contar. E é por isso que Deus nos leva para esse lugar de aprendizado, para que nós possamos virar a pedagogia do céu na vida de alguém. Cara, eu tenho uma mensagem sobre a mulher samaritana, João 4. Vai. E aí eu falo que ela é a pedagogia de Deus na vida de alguém. A mulher samaritana, A mulher samaritana é a pedagogia de Deus na vida de alguém. Por quê? Jesus, todas as vezes que faz os seus milagres, ele sempre diz o que para os discípulos? Não contem isso, ainda não é chegado a minha hora, não é para vocês deixarem de forma explícita que eu era o Messias, que eu sou o Messias. 12 homens escolhidos e comissionados por Deus andavam com Jesus, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, mas não tiveram o privilégio de pregar a primeira mensagem da história. Uau. Ele salva, cura e liberta. Quem tinha título, quem tinha posição, não teve o privilégio de pregar a primeira mensagem da história. Aí Jesus para no poço de alguém, frágil, fraco, ferido, pecador, que ela era pecadora. E aí o texto diz que ela sai e dá uma notícia. Vinde conhecer o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será ele o Cristo? Aí a Bíblia diz que eles saíram da cidade e foram ter um encontro com Jesus. Jesus é o caminho, mas eu sou a placa. O que é pedagogia? Método de ensino. Jesus fez na samaritana para que quando ela fosse para lá, eles olhassem e dissessem: se Deus resgatou ela de onde ela estava, me resgata também, vou atrás de Jesus. Nós somos, Yang, a pedagogia de Deus na vida de alguém. Porque enquanto essa pessoa não acessar Deus como nós um dia acessamos, ela vai acessar a mim e vai acessar você. E essa é a importância de sermos pequenos de Cristo. Porque quando alguém estiver passando pela mesma situação que eu, vai olhar e vai dizer: a Sara passou, eu também consigo. Ela enfrentou, eu também consigo. E é isso que Deus quer fazer em nós, transformar o nosso testemunho em milagre. Ela foi a primeira pregadora da história. Jesus foi revelado como Messias através dela. Aí a gente canta: és o dom de Deus, o Messias, o meu Ela foi a primeira a pregar a mensagem de salvação. Aí o verso 39 do capítulo 4 diz: por causa da mensagem que ela disse, Jesus ficou muitos mais dias em Samaria, salvando muito mais pessoas. Entendeu a importância de você não rejeitar o seu chamado? Se ela tivesse acessado Jesus só para ela... Se ela tivesse acessado Jesus só para ela, os samaritanos continuariam. Meus pais no templo. Meus pais dizem que é para adorar no templo. Meus pais dizem que é para adorar no monte. Quando eu escolho não viver o meu chamado, eu estou fazendo com que as pessoas não acessem Deus da maneira que Ele me salvou. Nós somos a pedagogia de Deus na vida de alguém. A gente precisa entender que não somos servos da nossa dor, mas a nossa dor é o nosso propósito. Ela, por muito tempo, sofreu por causa de relacionamento com homens. Quem foram as primeiras pessoas que ela acessou depois do encontro com Jesus? Foram os homens. O texto diz que ela foi à cidade e disse aos homens: vinde conhecer o homem que me disse tudo do que eu tenho feito. Ela não podia ter ido pregar para a mulher? Já que era ela mulher? Mas no lugar que ela sofreu, no lugar que ela chorou, foi no lugar que houve restauração e transformação de propósito. Essa é a mensagem da minha vida. O lugar que ela sofreu foi o lugar onde Deus ele usou para revelar o propósito. E eu achei legal essa questão que você falou, foi justamente para homens que ela foi pregar. Sim. Ué, Deus ele te pega, te restaura e ele te coloca no mesmo lugar que te feriu. Deus restaura a sua vida, Deus transforma a sua vida e o lugar que ele te insere, o lugar, as pessoas, né? Falando de ambiente, mas agora falando de pessoas. É possível que Deus, ele vai te fazer liberar o perdão para a pessoa que te feriu, ele vai te tratar, ele vai te transformar e ele vai permanecer inserindo essa pessoa na sua mesa? Sim, ele vai. Isso é profundo demais, cara. O que Davi falou?
Prepara uma mesa perante mim, na Na presença, presença dos meus inimigos. Yes. Davi Yes. nunca pediu para Deus matar os inimigos dele, não. Davi disse assim, Senhor, deixa todo mundo sentado na mesa para verem o que o Senhor vai fazer. Yes. Mefibosete, manda chamar e senta ele na mesa. Na mesa. Ziba não ficou satisfeito. Porque existem pessoas que não vão ficar satisfeitas com a honra que Deus vai nos proporcionar por causa da resistência no tempo da humilhação. Deus vai te curar, te tratar, te sarar e vai te sentar na mesa de quem te feriu. Eu não falo com meu pai hoje? Dia dos Pais ele deixa a gente sozinho, fez a gente fazer churrasco e deixa a gente sozinho. De manhã, de dia, de tarde e de noite. Benção, pai. Deus te abençoe. Vamos sair, pai? Vamos. Mas ele não te fez sofrer? Mas ele não te fez chorar? Deus vai fazer você sentar na mesa de quem te feriu para mostrar que a dor não foi capaz de transtornar o seu propósito. Maria estava aos pés de Jesus em Lucas 10:38. Lázaro vivo, vinho na mesa que simboliza alegria. João 11, Lázaro morre. Aí no verso 32, a Bíblia diz que enquanto Marta questiona e recebe resposta, Maria questiona, adora e recebe milagre. Por quê? Maria não deixou o lugar dela por causa do momento que ela estava vivendo. Lucas 10:38, Lázaro vivo, alegria em casa, Maria estava aos pés de Jesus. João 11:32, Lázaro morto, pedra no sepulcro. E antes de questionar, Maria adorou. Porque a dor de perder Lázaro não roubou dela a sua identidade. Lázaro tá vivo, alegria na casa, tô nos pés de Jesus. Lázaro tá morto, pedra no sepulcro, eu tô aos pés de Jesus. Por isso que quando Jesus responde Marta, ela só recebe uma palavra profética. Mas quando Maria se dobra e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o texto diz que ele se move de íntima compaixão e pergunta, aonde vocês colocaram o corpo? Porque a minha permanência no tempo da minha dor vai ativar o meu milagre. Entende? Jesus chora e diz, aonde vocês colocaram o corpo? Jesus está dizendo assim, ó, a tua permanência na identidade que eu te dei no tempo da dor vai fazer você viver milagre. Talvez se Marta tivesse se prostrado, ela tinha visto Lázaro ressuscitar mais rápido. Só que Maria entendeu, o meu lugar é aos pés de Jesus, porque eu não estou com ele só pelo que ele faz. As pessoas falam assim, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Não. Davi disse o quê? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ou seja, eu adoro sim pelo que ele faz, mas o meu coração não pode estar só no que ele faz, porque o dia que ele fizer, que ele não fizer aquilo que eu quero, eu estou dizendo para ele, então o Senhor não serve mais para mim. Quando Maria se dobra, ela entende assim, ó, Senhor, eu sei que as coisas não saíram da forma que eu queria que saísse, mas o meu lugar em ti, eu nunca vou perder. Você lembra que Jesus disse para ela? Marta, você anda muito ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Ela entendeu que estar em Deus, estar aos pés de Jesus, vai muito além do que ele pode fazer, do que ele pode me dar. Então, a nossa identidade em Deus, no tempo do caos, vai revelar para nós tempos de milagre. É exatamente no tempo do caos que ela revela. Um outro ponto também, Sara, que eu acho muito interessante, é justamente a questão de Cristo, né? Jesus, ele tinha 12 discípulos. Jesus com 12 discípulos, né? Aqueles que ele ensinou, aqueles que ele andou junto, treinou junto. Quando Jesus ele vai pro Getsemane, ali tem apenas 3. E quando Jesus é crucificado, tem apenas 1. Qual é o segredo por trás, o que pode explicar esse fator de que às vezes com o passar do tempo as nossas amizades elas não vão aumentando, vai diminuindo como se fosse um tipo de filtro, como se fosse uma prensa que testasse, uma prova que testa as pessoas que estão ao nosso lado. O quanto a gente consegue aprender com essa diminuição que houve na quantidade das pessoas que estavam com Jesus em momentos específicos? Deus vai nos filtrar em maturidade para entender quais são as pessoas que estão inseridas no seu propósito. Jesus chama Lázaro de amigo, mas Lázaro não fez parte dos 12. Porque Jesus tinha maturidade para entender que quem é do ministério é do ministério, quem é da mesa é da mesa, quem é do quarto é do quarto. Não, eu vou descer, vou embora. Meu Deus. O nível de maturidade vai filtrar quem é que anda do nosso lado. Uau. Não adianta.
Ou Deus vai fazer você andar com gente maior do que você pra te ensinar, ou menor do que você pra você ensinar e essa pessoa aprender. Às vezes é preciso fechar o cerco. E parece jargão de pregador, mas não é. Só vai ficar inserido no propósito quem faz parte dele. Sara, mas eu gosto dela. Não faz parte do propósito. Sara é minha amiga. Não faz parte do propósito. E isso não quer dizer que você vai virar as costas pra pessoa, só que nesse nível, ela não vai. Você vai Nesse até nível, aqui, daqui... ela... Ponto. Jesus era maduro emocionalmente e espiritualmente para entender que selecionar é necessário. E isso não é fazer acepção de pessoas. Isso é ter maturidade para entender quem faz parte do propósito. Selecionar é necessário. É necessário. Jesus só em 3 anos e meio, Jesus só entrou em algumas casas. Ele não veio para salvar todo mundo? Sim. Mas ele só entrou em algumas casas. Porque Jesus é maduro para entender que não é todo lugar que ele tem que entrar. Não é todo lugar fisicamente falando que ele tem que ir. Então, Deus vai filtrar a nossa maturidade para entender quem não faz parte do propósito. E sim, tiveram muitas pessoas que caminharam com você e talvez se você não tivesse nessa caminhada, você não teria chegado onde chegou. Só que já não faz mais parte, já não cabe mais. E aí a gente precisa ter maturidade para entender. Quem é da mesa, quem é do quarto, quem é do altar, é do altar.